Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar sobre um período de transição da Idade Média para o Renascimento. Nós vamos falar um pouco sobre a pintura flamenga, a região dos Flandres, e para isso nós escolhemos uma obra dos irmãos Van Eyck. Isso aí, a obra escolhida é a Adoração do Cordeiro Místico, que foi finalizada em 1432. Ela faz parte de um políptico, que era uma estrutura bastante utilizada nesse período da história da arte, na qual várias pinturas, não necessariamente de temas parecidos, se agrupam numa estrutura e elas eram bastante práticas, assim, acho que a gente pode dizer esse termo, porque, por exemplo, se o sacerdote ia falar sobre a Santa Missa ou o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostraria essa obra do políptico. Se fosse tratar de outro tema, mostraria outra obra. E são essas portinhas, vamos dizer assim, que vão se abrindo e facilita bastante para as pessoas terem um contato com a imagem e com a história que seria contada, com a homilia que seria realizada. É uma estrutura que se adapta muito bem aos tempos litúrgicos, né? E a gente escolheu necessariamente esta obra porque ela traz muita simbologia para a gente analisar, então tem muita coisa ali para ser dito e muitas referências cristãs mesmo dentro da obra, né? E também da história da arte, mostrando como os artistas eles acabavam abstraindo alguns conceitos para suas obras e fazendo essa simbologia. Então, de fato, é uma obra muito, muito legal de ser analisada por esses fatos. Mas assim, de um modo muito geral, o que a gente pode dizer dessa obra é que ali nós já encontramos vários aperfeiçoamentos técnicos dos artistas, né, dos irmãos Van Eyck. Porque se a gente parar para pensar que estamos saindo da Idade Média, onde a gente tem essa perspectiva bem chapada, e agora os irmãos Van Eyck trabalham muito mais com essas perspectivas, trabalham com o volume dos personagens, eles trazem também muita técnica para a sua pintura, né, eles aperfeiçoam as tintas, os aglutinantes, então a gente percebe também que essas obras elas possuem muito uma vividez nas suas cores, né? Uma tinta que é mais translúcida, isso traz muito mais realismo para suas obras de arte. Um outro fator muito importante de ser dito é que os irmãos Van Eyck eles acabam por alterar a estrutura do pincel, deixando o pincel muito mais fino, o que vai possibilitar que eles façam essa quantidade de detalhes que a gente pode encontrar nessa obra, por exemplo, né, e detalhes muito pequenos. Essa é uma obra grande, mas a gente encontra outras obras dos irmãos Van Eyck que são minúsculas e possuem a mesma quantidade de detalhes que essa obra que a gente está analisando. Exatamente. É uma questão, uma preocupação com a beleza que leva muito em conta a técnica. Quando nós falamos sobre beleza, a técnica é muito importante. Então, por mais que eles não tivessem acesso às técnicas que nós temos hoje em dia, essas questões já estavam muito mais evoluídas do que no princípio da Idade Média. Então, essas diferenças estéticas que nós vamos perceber tem muita relação com isso também, né, Thomas? Sim. E até para parar de pensar os temas em que eles escolhem pintar, né? Então a gente estuda a região dos Flandres e entende que lá a Idade Média formou muito bem o imaginário das pessoas, né? Então o cristianismo sempre foi um tema muito recorrente para eles, né? Contanto que a gente estuda o eclodir do Renascimento na Itália, mas percebe a região do Flandres como um grande intermédio para que tudo isso acontecesse, porque de fato foram nessa região que as evoluções, os aperfeiçoamentos na pintura aconteceram, só que não se deu ali o Renascimento de fato, porque esse imaginário, né, do medievo era muito bem formado, e isso meio que freou as coisas para que o Renascimento se desse ali. Por isso que o Renascimento vai se dar na Itália, né, com essa vontade de reviver a Antiguidade Clássica, de acabar voltando também ao paganismo e tudo isso. Então, é uma região muito importante que sempre traz à tona temas muito interessantes, né, com muitas simbologias, e isso é bem característico de uma pintura cristã, trazer essas simbologias, né, de não colocar ali simplesmente uma flor porque ela vai ser uma flor, mas de trazer um sentido catequético para aquela flor, para a disposição daqueles elementos daquela forma na tela. Exatamente, os elementos ensinam coisas para quem está observando. Bom, então quando nós
se deparamos com essa obra de arte, né, com esse retábulo, a primeira coisa que nos vem, que nos salta aos olhos é a figura do Cordeiro, né? Então, desde o título, que já nos remete à adoração do Cordeiro místico, até o momento em que nós nos deparamos com a obra de arte mesmo, vemos esse Cordeiro que está numa posição elevada, né? Está numa posição de um altar de sacrifício, que nós vamos entender mais tarde. E esse Cordeiro, ele nos chama a atenção, né? Nos chama a atenção por ser esse sacrifício, esse ato de imolar-se, de doar-se por alguém. E a gente compreende vários elementos ao redor desse cordeiro que vão contribuir para a narrativa principal, que é a imolação do cordeiro, né? A adoração do cordeiro místico. Então, nós compreendemos já que existem anjos ao redor desse altar. Nas laterais existem os anjos que estão numa posição de adoração, ajoelhados. Também vamos encontrar ali símbolos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, como é o caso da cruz, como é o caso de uma coroa de espinhos, como é o caso de um açoite, né, que foi utilizado para flagelar nosso Senhor Jesus Cristo. Também existem muitas referências próprias da Santa Missa, né? Então nós vamos ver ali a questão do incenso. Também vamos, assim, se a gente parar para dar uma analisada mais geral, nós percebemos a questão da divisão do céu, né, em que nos é dito. Então, na direita existem as virgens que estão todas aglomeradas de um lado, na esquerda nós encontramos outras pessoas, ali logo à frente encontramos mais uma multidão de pessoas. E se a gente parar para pensar mesmo todo o entorno da obra de arte, né, esse jardim em que as coisas acontecem, esse jardim que nos lembra do paraíso, todo esse excesso de cor verde também que acaba gerando no espectador essa sensação de conforto, sensação de segurança. E também a gente encontra vários outros objetos, né, vários outros elementos artísticos, como é o caso de árvores frutíferas, como é o caso de flores. E a gente percebe que tudo isso é disposto de uma maneira muito harmônica para que não se perca o ponto central, né? O ponto de fuga da obra, que de fato é o Cordeiro. E essa obra é tão carregada de elementos, Thomas, que é até interessante o pessoal saber que quando nós vamos fazer uma análise de fato escrita, nós precisamos fazer um recorte, porque são de fato muitos elementos que carregam e que constituem esse conjunto todo. Então, lá no fundo nós vamos observar igrejas, castelos, nós temos a presença de um lírio, que tem todo um significado de pureza para a Igreja Católica, nós temos a figura da pomba, né, do Espírito Santo lá em cima, que vai nos remeter a toda a questão da bondade, toda a questão do batismo de Jesus, né? Então, porque uma figura que biblicamente nos relembra o batismo, sendo que está acontecendo um sacrifício logo abaixo, né? Então é esse sacrifício e é esse batismo de sangue ao mesmo tempo. Então, existiu até uma dificuldade da nossa parte no momento de fazer essa análise, porque nós precisamos tomar a decisão de fazer um recorte. Mas, ao mesmo tempo, o interessante e a genialidade dos irmãos Van Eyck é porque, apesar de todos esses elementos, o que precisa chamar a atenção de fato é muito claro, é muito evidente, né? Você bate o olho e você vê o cordeiro, como o Thomas bem nos disse, né? E você vê que ele tem uma chaga nessa região da costela, que nos remete a esse momento em que Jesus de fato se entrega na cruz e de fato morre por nós. E nós vemos os raios saindo da cabeça do cordeiro. Então, por mais que nós tenhamos a presença de uma coroa de espinhos na obra, o cordeiro não tem uma coroa de espinhos, ele tem uma coroa de glória. Então, é um sacrifício, mas não é um sacrifício qualquer, né? Não é uma dor qualquer, é uma dor que nos salvou, de fato. E se a gente parar para analisar bem aprofundado essas questões, por exemplo, da coroa que cerca e rodeia o cordeiro, nós vamos perceber que ela é rodeada por 3 lados, né? Então, uma que aponta o céu e 2 laterais. Então, novamente, nós vemos esse número da Trindade, que nos remete à presença do nosso Deus uno e trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como a Carol nos falou, essa questão da chaga. Então, ali o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do cordeiro, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sendo jorrado num cálice
que em toda a Santa Missa nós celebramos esse cálice sendo disposto à nossa frente. E sobre um tecido branco. Sim, sobre um tecido branco. E uma outra coisa também, como a Carol disse, desse destaque do cordeiro é o fato de estar sobre um altar mesmo, né? Então, estar num patamar elevado aos outros elementos da obra. O altar ser vermelho, que também é uma cor que se destaca muito sobre as outras, traz essa atenção do espectador, né? E se nós formos vermos essa obra com uma realidade um pouco aumentada, nós conseguimos compreender que existem ali algumas inscrições que também vão nos remeter a esse sacrifício, né? Então nós lemos coisas como Jesus Salvador do Mundo, tudo isso em latim, né? Mas Jesus Salvador do Mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então tudo isso nos aponta ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É de fato uma figuração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a nós, católicos, já é muito comum, né? Nós fazermos essa associação de Nosso Senhor Jesus Cristo ao Cordeiro que se imola, que se entrega. Mas a muitos povos isso a muitas culturas isso não é tão comum, né? Exatamente, Thomas. E por mais que seja uma coisa comum para nós, ainda assim é uma catequese, eu acredito, né? Porque, enfim, a catequese é uma coisa que nós precisamos viver a nossa vida toda. E a nossa vida toda nós podemos compreender elementos e a dimensão do que Nosso Senhor Jesus Cristo fez para nós. Então, por mais que nós conheçamos o texto bíblico, por mais que nós saibamos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa certeza e essa grandiosidade precisa estar muito viva nos nossos corações para que nós alcancemos a santidade, para que nós alcancemos essa compreensão do que Ele fez por nós. E eu acho tão bonito porque São João nos diz que ninguém nunca viu a Deus, mas nós vimos Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira como os irmãos Van Eyck representam esse Deus, que nós não vimos, mas que está presente em todos os elementos da obra. É uma disposição do mistério da fé mesmo, né? Eles revelam esse mistério da fé e eles coroam tudo isso de uma majestade muito grande. E existem muitos outros elementos que a gente pode analisar, né? Como se essa questão dos anjos que rodeiam o altar mesmo. Se nós formos parar para ver, os anjos que estão nas laterais formam o número 12, que é um número muito importante, né? Um número muito simbólico para nós. Durante toda a Sagrada Escritura nós vemos esse número aparecer. Então são as 12 tribos de Israel, são os 12 apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vemos novamente 12 anjos reunidos ao redor do Cordeiro. Então essas coisas que eles vão inserindo, e nós precisamos de fato ter esse olhar muito cauteloso para conseguir absorver tudo aquilo que o artista quis nos transmitir, né? E a quantidade de estudo e conhecimento que esses artistas traziam para nós, né? Então eles eram estudados, eles eram catequizados para que pudessem depois catequizar, não era uma coisa feita só por ser feito, né? Então, se tinha um objetivo final, é claramente possível ver esse transcendental da beleza nessa obra de arte, né? Quando olhamos a ela, automaticamente a nossa alma é elevada a Deus, né? A nossa alma é roubada por Deus. E ali há a beleza, né? Nós conseguimos perceber essa figura de Nosso Senhor Jesus Cristo que se doa por toda a humanidade, que se doa por nós, que morre, né? Que sofre todas as dores por nós. E essa é a beleza que há tanto o mundo espera, que há tanto o mundo ainda deseja, tem sede, né? Nossa alma tem sede desta beleza de Deus. E como Thomas diz, essa questão da beleza que nos faz querer olhar e mais para a obra, né? Nos faz querer tê-la no nosso imaginário, como nós tanto defendemos, é uma questão muito importante para nós cristãos. E eu gostaria até de falar para você que está assistindo esse vídeo e que chegou até aqui, que muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, na Santa Missa ou, né, estamos fazendo alguma oração mais longa, talvez até os mistérios dolorosos do Rosário e etc., né, a ladainha do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma dificuldade muito grande em nos concentrar, porque o nosso imaginário está cheio de informações, né? Todos nós temos roupa para lavar, nós temos questões familiares, nós temos questões do trabalho e etc., que muitas vezes nos tiram a atenção.
E é muito bom nós termos essas obras no nosso imaginário para que nós possamos lembrar delas nesses momentos de distração. Então, quando talvez você estiver aí tendo esse tipo de dificuldade, que é muito comum e muito normal, e infelizmente, né, por conta da nossa miséria, nós acabamos tendo, faz muito bem lembrar de obras de arte como essa, né? Lembrar do sacrifício do Cordeiro de uma forma tão bonita ajuda para que nós possamos nos concentrar nessas orações e estar mais presente nesses momentos de reflexão. E ser de fato um motivo de meditação para nós, né? Então é uma obra que é cheia de simbolismo e que tem muito a ser descoberta, mas é uma obra que por si só se revela, né? Então nós batemos o olho nela e ela nos diz coisas. Por mais que por vezes faltemos a ter alguns conhecimentos sobre certas coisas e elementos e significados que os artistas colocaram, ela é uma obra que nos comunica, que nos transmite uma narrativa, né? E isso traz uma tranquilidade para nossa alma, traz uma tranquilidade para o nosso intelecto, diferente do que acontece hoje, né, na modernidade, na arte contemporânea, que muitas vezes não nos transmite nada e nos traz essa inquietação justamente pelo fato de nos depararmos com uma obra de arte em que nós não somos capazes de nada abstrair dela, né, de nada entender, de nada absorver da obra, porque ela não nos comunica nada. Acaba sendo quase que uma sujeira na nossa mente, assim, né? Bom, e um último detalhe que nós gostaríamos de trazer ainda sobre a obra é o fato dos personagens todos estarem ou olhando para a figura do Cordeiro, né, para a imolação do Cordeiro, ou então manterem um olhar entre si, criando esse laço estreito, né, que traz essas conexões entre os personagens e trazem de fato essa harmonia na obra de arte. Mas se nós pararmos para analisar a figura do Cordeiro, o Cordeiro ele mantém o seu olhar reto, ele mantém o seu olhar para o espectador. Então, quando o espectador ele observa a obra de arte, ele encontra o seu olhar com o Cordeiro. E esse é um fator muito significativo para nós, né? Se nós pararmos para analisar isso, para refletir um pouco sobre o que esse olhar nos traz. São questões muito subjetivas, né, Thomas? Eu acredito que diferentes pessoas, em diferentes momentos da vida, vão ter uma interpretação diferente sobre a obra. Isso não é ruim de nenhuma forma, mas que nós tenhamos no nosso coração sempre esse olhar de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato morreu por nós e que nos amou até nesse momento, né? Até nesse momento em que nós o desprezamos, em que nós derramamos o seu sangue e que está nos esperando no céu, graças a Deus. É para lá que nós queremos ir. E esse amor que é transmitido agora nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de fato os irmãos Van Eyck não colocam a figura do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, né? Morto, essa figura do nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu muito, né? Com todo o seu sangue derramado na sua face, nas suas mãos. Mas, de fato, nós encontramos esse amor ressignificado nos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora encontra os nossos olhos ao nos depararmos com essa obra de arte. Acho que é, de fato, uma sacada muito incrível deles. É muito bonito. Muito bonito.